Antes de começar, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Um homem chamado Ricardo tinha muito dinheiro e era muito famoso no mundo dos negócios. Ele tinha um grande escritório, onde tomava decisões importantes e fazia acordos que deixavam todos impressionados. As pessoas admiravam seu jeito de trabalhar e a forma como ele conseguia tudo o que queria. Mas, apesar de todo esse poder e riqueza, havia algo que faltava na vida dele. Ricardo era como um rei em seu castelo, mas seu castelo estava vazio. Ricardo não se importava muito com as pessoas ao seu redor. Ele gostava de pensar que era o melhor e que não precisava de ninguém. Ele se achava o super-homem dos negócios, capaz de conquistar tudo sozinho. Mas no fundo, ele se sentia sozinho, mesmo com tanto dinheiro. E assim, ele continuava sua vida, sempre em busca de mais sucesso, mas sem perceber que havia muito mais do que apenas riquezas à sua volta. Ricardo era um homem que, mesmo sendo muito bem-sucedido, não sabia ser gentil com os outros. Ele acreditava que todos estavam ali apenas para ajudá-lo a conseguir mais dinheiro e poder. Sempre que alguém tentava conversar com ele, ele respondia de forma rápida e sem paciência, como se as pessoas fossem apenas uma parte do seu grande negócio. Essa arrogância fez com que muitos se afastassem dele, mas ele não se importava. Para ele, era mais fácil tratar as pessoas como se fossem ferramentas do que fazer amigos de verdade. Enquanto vivia nessa bolha de superioridade, Ricardo não percebia que sua atitude o isolava cada vez mais. Ele se cercava de pessoas que apenas elogiavam seu sucesso, mas isso não trazia felicidade. O que ele realmente precisava era de amigos que se preocupassem com ele, não apenas com o que ele poderia oferecer. Mas, em vez disso, ele continuava acreditando que o mundo girava ao seu redor, sem perceber que estava se afastando de tudo que poderia fazer sua vida mais rica e cheia de cor. Ricardo era um homem que, mesmo sendo muito bem-sucedido, não sabia ser gentil com os outros. Ele acreditava que todos estavam ali apenas para ajudá-lo a conseguir mais dinheiro e poder. Sempre que alguém tentava conversar com ele, ele respondia de forma rápida e sem paciência, como se as pessoas fossem apenas uma parte do seu grande negócio. Essa arrogância fez com que muitos se afastassem dele, mas ele não se importava. Para ele, era mais fácil tratar as pessoas como se fossem ferramentas do que fazer amigos de verdade. Enquanto vivia nessa bolha de superioridade, Ricardo não percebia que sua atitude o isolava cada vez mais. Ele se cercava de pessoas que apenas elogiavam seu sucesso, mas isso não trazia felicidade. O que ele realmente precisava era de amigos que se preocupassem com ele, não apenas com o que ele poderia oferecer. Mas, em vez disso, ele continuava acreditando que o mundo girava ao seu redor, sem perceber que estava se afastando de tudo o que poderia fazer sua vida mais rica e cheia de cor. Ricardo sempre estava rodeado de festas incríveis e pessoas bem vestidas, onde tudo parecia perfeito. Ele organizava eventos luxuosos, com comida deliciosa e música animada, e todos queriam estar ao seu lado. Era como se ele fosse o protagonista de um filme de glamour, onde tudo brilhava e era divertido. Mas, por trás de toda essa ostentação, havia um vazio que não podia ser preenchido com festas e sorrisos falsos. Apesar de estar cercado por tanta gente, Ricardo se sentia solitário. Ninguém parecia realmente se importar com ele. Todos estavam mais interessados nas bebidas caras e nos lugares badalados. As conversas eram superficiais, e ele percebeu que, no fundo, não tinha amigos de verdade. A verdadeira amizade é como um tesouro escondido que ele ainda não havia encontrado, e a vida cheia de festas não era suficiente para tapar esse buraco no coração. Ricardo acreditava que as pessoas em sua vida eram apenas extensões do seu sucesso, como se fossem troféus que ele exibia para mostrar o quanto era poderoso. Para ele, ter um casamento significava apenas ter uma parceira que pudesse acompanhá-lo nas festas e eventos, mas não alguém com quem ele pudesse realmente compartilhar seus sentimentos. Ele pensava que o amor era apenas mais um negócio a ser gerenciado, e isso fazia sentir-se vazio, mesmo estando casado. Sua esposa, que também adorava o brilho e a fama, não era uma verdadeira amiga. Eles passavam mais tempo em eventos do que juntos em casa, e isso só deixava Ricardo mais solitário. O que ele não percebia era que relacionamentos verdadeiros se baseiam em amor e cuidado, e não em status ou dinheiro. A vida era mais do que apenas um contrato social. Era sobre construir laços que aquecem o coração e fazem a alma sorrir, algo que ele ainda estava longe de entender. Ricardo tinha certeza de que seu dinheiro era como uma armadura poderosa que o protegeria de todos os problemas do mundo. Ele pensava que, com uma conta bancária cheia, nada de ruim poderia acontecer com ele. Se surgisse algum desafio, ele apenas pagaria para que tudo se resolvesse. Essa ideia o deixava tranquilo, pois acreditava que, enquanto tivesse dinheiro, nada poderia ameaçar seu bem-estar.
Mas a vida tem maneiras surpreendentes de nos ensinar lições. Mesmo o homem mais rico pode enfrentar situações que não podem ser compradas ou consertadas com dinheiro. Os desafios da vida, como a tristeza, a solidão e o medo, não se importam com quantas notas de dinheiro alguém possui. Ricardo ainda não sabia, mas um grande desafio estava prestes a surgir, um que nem toda a riqueza do mundo poderia ajudar a evitar. Certa tarde, enquanto dirigia seu carro luxuoso, Ricardo estava distraído pensando em seus negócios e em como era poderoso. Ele não percebeu que a estrada estava cheia de buracos e que precisava de atenção. De repente, tudo mudou. Um instante de desatenção e, bum! O carro colidiu, e ele sentiu o impacto como um grande trovão. O que era um passeio despreocupado virou um pesadelo que ele jamais imaginou. O acidente foi tão sério que deixou Ricardo em um estado crítico. Quando os socorristas chegaram, eles trabalharam rápido para tirá-lo do carro, e ele se deu conta de que sua armadura de dinheiro não poderia protegê-lo daquele momento. Tudo o que ele havia construído e conquistado não fazia diferença quando se tratava da sua vida. Ele estava à mercê de algo muito maior do que ele mesmo, e isso começou a mexer com sua cabeça. Depois do acidente, Ricardo acordou em um lugar estranho, cercado por máquinas e sons que o deixavam assustado. Ele estava deitado em uma cama de hospital e percebeu que não conseguia se mover como antes. O homem que sempre se sentiu no controle da sua vida agora estava vulnerável e frágil. O medo tomou conta dele, e ele começou a entender que, por mais rico que fosse, não tinha poder sobre tudo. Naquele momento, ele sentiu um desamparo que nunca havia sentido antes. O mundo que ele conhecia, onde o dinheiro comprava tudo, parecia ter desaparecido. Ele não era mais o poderoso empresário, mas sim um homem que precisava de ajuda para fazer coisas simples, como se levantar ou tomar água. Ricardo começou a perceber que havia muito mais na vida do que status e riqueza, e que, às vezes, as situações difíceis nos mostram verdades que nunca quisemos ver. Os paramédicos chegaram rápido ao local do acidente e trabalharam arduamente para socorrer Ricardo. Ele foi colocado em uma maca e levado para a ambulância, onde os médicos faziam tudo o que podiam para mantê-lo vivo. No caminho para o hospital, Ricardo mal conseguia entender o que estava acontecendo, mas sentia o medo crescer dentro dele. Ele estava cercado por pessoas que se importavam, mas isso não confortava como ele esperava. Quando chegou ao hospital, as luzes eram brilhantes e os corredores pareciam cheios de vida, mas ele estava preso em sua própria escuridão. Médicos e enfermeiros corriam de um lado para o outro, tentando salvar sua vida. Ricardo percebeu que sua fortuna e seu status não importavam mais. Ele estava à mercê dos médicos, e sua vida dependia de pessoas que ele muitas vezes via apenas como peças em um jogo. E assim, enquanto eles lutavam por ele, ele começou a se questionar sobre o que realmente era importante na vida. Enquanto Ricardo lutava pela vida dentro do hospital, sua família estava do lado de fora, cheia de preocupação e ansiedade. Eles se reuniram em uma sala fria, com expressões de medo em seus rostos. Era um momento difícil, e cada segundo parecia uma eternidade. As horas passavam, e a incerteza sobre o estado de Ricardo pesava em seus corações, como uma nuvem escura que não se dissipava. A mãe de Ricardo segurava as mãos do pai, e os irmãos trocavam olhares nervosos, tentando encontrar conforto uns nos outros. Eles se lembravam do homem forte e bem-sucedido que Ricardo sempre foi, mas agora se sentiam impotentes diante da situação. Essa experiência os fez perceber o quanto se importavam com ele, e que, mesmo com todas as brigas e desentendimentos do passado, a família era a única coisa que realmente importava. Eles esperavam por notícias, torcendo para que tudo ficasse bem, mas a realidade de que ele estava em perigo se tornava cada vez mais difícil de suportar. Dentro de sua mente, enquanto estava inconsciente, Ricardo se viu em um lugar muito estranho. Era como se ele estivesse flutuando em um vazio sem fim, sem saber onde estava ou o que havia acontecido. Ele tentava entender o que estava acontecendo, mas tudo estava em silêncio, e seu corpo parecia distante. Esse vazio era aterrorizante, como um sonho ruim do qual ele não conseguia acordar. Ele se perguntava se havia mais na vida do que apenas dinheiro e sucesso. Enquanto enfrentava esse vazio, uma nova sensação começou a surgir dentro dele. Era a percepção de que talvez, por trás de toda a sua riqueza, havia algo muito mais importante que ele havia ignorado: o amor e a conexão com as pessoas. Ele se questionava sobre suas escolhas e seus relacionamentos, se realmente havia vivido da maneira certa. Nesse momento de introspecção, Ricardo começou a perceber que a vida era feita de mais do que conquistas materiais. Ele estava prestes a descobrir que a verdadeira essência da vida estava em algo que ele nunca valorizou. Finalmente, Ricardo começou a abrir os olhos e acordar para a realidade ao seu redor.
O que ele viu o deixou assustado. Estava em uma cama de hospital, cercado por máquinas e pessoas em jalecos brancos. A sensação de fragilidade tomou conta dele, e ele percebeu que seu corpo não respondia como antes. Para o homem que sempre foi forte e independente, isso era uma grande mudança. Ele sentiu um misto de medo e confusão ao entender que precisava da ajuda dos outros para coisas simples, como beber água ou se mover. Enquanto tentava se adaptar a essa nova realidade, Ricardo sentiu um peso em seu coração. Não era apenas a dor física que o incomodava, mas também a sensação de que não era mais o poderoso empresário que todos conheciam. Ele estava dependente de enfermeiras e médicos para cuidar dele. Essa nova perspectiva fez com que ele se sentisse vulnerável e solitário, e ele percebeu que precisava olhar para dentro de si mesmo e entender o que realmente importava em sua vida. O que ele havia perdido estava começando a se revelar. Nos dias seguintes, Ricardo começou a receber visitas de pessoas que ele conhecia, mas logo percebeu que muitas delas não eram verdadeiros amigos. Eles chegavam com sorrisos, mas as palavras que diziam eram vazias, como uma música sem melodia. "Você vai ficar bem, Ricardo. Estamos torcendo por você." Eram frases que ele ouvia repetidamente, mas não sentia nenhuma conexão verdadeira. Ele se perguntava se eles realmente se importavam com ele ou apenas estavam ali por obrigação. Aquelas visitas eram mais como um desfile do que momentos de apoio genuíno. Ricardo via rostos familiares que não apareciam em sua vida quando tudo estava bem. Essa percepção o deixou triste, pois o que ele realmente precisava era de alguém que se preocupasse de verdade, que estivesse lá não apenas para dizer palavras bonitas, mas para compartilhar o peso do momento. A solidão e a superficialidade daquelas interações começaram a machucá-lo, fazendo perceber que as verdadeiras amizades eram raras e que o sucesso não garantia que ele tivesse pessoas ao seu lado em tempos difíceis. Com o passar dos dias, a saúde de Ricardo começou a se deteriorar, e ele sentia que a solidão o envolvia como um manto pesado. As visitas que antes eram frequentes agora se tornaram raras, e as pessoas que ele achava que sempre estariam ao seu lado começaram a desaparecer. Ele olhava ao redor e via que aqueles que afirmavam ser seus amigos pareciam mais preocupados com suas próprias vidas do que com a dele. Esse abandono deixava triste e confuso, como se estivesse afundando em um mar de solidão. Ricardo percebeu que a fama e o dinheiro não podiam comprar lealdade ou amor verdadeiro. Ele começou a refletir sobre suas relações e a se perguntar por que tantas pessoas que ele considerava próximas estavam tão distantes agora que ele mais precisava delas. Era um momento doloroso, mas essencial para sua transformação. Ele estava começando a entender que ser rico em amor e amizade era muito mais valioso do que ter dinheiro e status, e essa lição estava prestes a moldar sua nova vida. Certa manhã, enquanto estava no hospital, Ricardo recebeu uma visita inesperada, seu melhor amigo de longa data, que ele achava que nunca o abandonaria. No entanto, a conversa foi breve e estranha. O amigo parecia desconfortável. Em pouco tempo, anunciou que tinha que ir, prometendo voltar logo. Mas, quando ele saiu pela porta, Ricardo sentiu uma onda de desespero. O que ele esperava ser um momento de apoio acabou se tornando uma confirmação de seu isolamento. Ele percebeu que, mesmo aqueles que estiveram ao seu lado em tempos de sucesso, não estavam dispostos a enfrentar a realidade com ele. Esse momento foi um divisor de águas para Ricardo. Ele sentiu como se um peso tivesse sido tirado de suas costas, mas ao mesmo tempo, a dor da solidão aumentou. As paredes do hospital, que antes pareciam opressoras, agora se tornaram um espelho de sua vida. A verdade começou a se cristalizar. Ele estava sozinho, cercado por pessoas que só o viam como uma figura de sucesso e não como um amigo de verdade. Essa revelação o deixou triste, mas também despertou nele um desejo de mudar, de se reconectar com o que realmente importava na vida. Com o tempo, Ricardo começou a entender que a vida não era apenas sobre dinheiro e poder. Ele sentou-se em sua cama de hospital, olhando pela janela e vendo o mundo lá fora, e percebeu que, apesar de ter conquistado tanto, havia um vazio dentro dele que nada poderia preencher. O luxo e as festas não importavam mais. Eles eram apenas sombras do que realmente deveria ser importante. Essa revelação era dolorosa, mas necessária, e Ricardo se sentiu como se estivesse acordando de um longo sonho. Ele refletiu sobre suas escolhas e se perguntou como tinha chegado a esse ponto. Com cada lembrança de pessoas que se afastaram, ele sentiu uma pontada no coração. A solidão começou a se tornar uma companheira constante, e ele percebeu que, mesmo cercado por bens materiais, não tinha construído laços significativos. Era um momento de introspecção que o fez entender que a verdadeira riqueza reside nas conexões humanas e no amor que se cultiva ao longo da vida. A partir desse dia, ele decidiu que queria mudar sua história.
Enquanto Ricardo lutava para entender sua nova realidade, uma enfermeira chamada Andresa começou a cuidar dele. Diferente das outras visitas que ele tinha recebido, Andresa era especial. Com um sorriso caloroso e uma voz gentil, ela não apenas verificava seus sinais vitais, mas também perguntava como ele estava se sentindo de verdade. Cada vez que ela entrava no quarto, parecia que um raio de sol iluminava o ambiente, e Ricardo se sentia um pouco menos sozinho. Ela o escutava e realmente se importava, algo que ele não havia sentido em muito tempo. Com o passar dos dias, Ricardo percebeu que o apoio de Andresa ia além de sua função de enfermeira. Ela o encorajava a falar sobre seus sentimentos e a se abrir sobre suas inseguranças. Enquanto ele contava histórias de sua vida, Andresa não apenas ouvia, mas também compartilhava algumas de suas próprias experiências. Aquela conexão sincera começou a aquecer o coração de Ricardo, e ele se deu conta de que estava formando um laço especial com alguém que realmente se importava. Ele percebeu que, mesmo em meio ao caos de sua vida, havia espaço para o amor e a amizade, e isso começou a dar a ele esperança. Com o carinho e o apoio de Andresa, Ricardo começou a se sentir mais vivo. Ela o incentivou a não se entregar ao desespero, mas a lutar pela recuperação. Todos os dias, ela trazia pequenas atividades que ajudavam a levantar seu ânimo, como exercícios de respiração e momentos para observar a natureza do lado de fora da janela. Através dessas interações, ele redescobriu a alegria nas pequenas coisas e começou a perceber que a vida tinha muito mais a oferecer do que apenas o que ele tinha acumulado. À medida que os dias se passavam, Ricardo sentia que estava começando a se reconstruir. Ele começou a compartilhar seus sonhos e aspirações com Andresa, algo que nunca havia feito antes. Era como se ela tivesse aberto uma porta para um mundo que ele havia ignorado por muito tempo. A esperança, que antes parecia distante, agora se tornava uma amiga constante. Ricardo percebeu que poderia ainda ter uma vida cheia de significado e amor, e tudo isso começava com uma simples conexão humana. Ele estava finalmente aprendendo a valorizar o que realmente importava. Conforme os dias se transformavam em semanas, a conexão entre Ricardo e Andresa crescia cada vez mais. O que começou como uma relação de enfermeira e paciente se transformou em uma verdadeira amizade. Eles compartilhavam risadas, lembranças e até mesmo sonhos sobre o futuro. Andresa não era apenas uma cuidadora, ela se tornou alguém que Ricardo podia contar, alguém que o fazia sentir-se especial e ouvido. A amizade deles trouxe um calor novo ao seu coração e uma nova perspectiva sobre o que era importante na vida. Juntos, eles começaram a criar momentos que Ricardo guardaria para sempre em sua memória. Andresa o ajudava a redescobrir hobbies que ele havia esquecido, como desenhar e ouvir música. Cada pequeno progresso que ele fazia era comemorado como uma grande vitória, e isso motivava ainda mais. Ricardo se sentia inspirado pela forma como Andresa via a vida e pela sua capacidade de transformar até os momentos mais simples em algo extraordinário. Ele percebeu que o apoio dela estava não apenas curando seu corpo, mas também reanimando sua alma. Com o passar do tempo, Ricardo começou a se envolver novamente em atividades que antes traziam alegria à sua vida. Andresa o encorajou a experimentar coisas novas, como pintura e até jardinagem. Cada nova tentativa era uma pequena vitória que o fazia sentir-se mais forte e mais confiante. Ele redescobriu o prazer de criar algo do zero, como um quadro colorido ou uma plantinha saudável que ele cuidava com carinho. Essas pequenas alegrias começaram a encher seu coração de esperança e entusiasmo. A sensação de superação o motivou ainda mais a continuar se esforçando. Ricardo percebeu que, apesar das dificuldades, a vida ainda tinha muito a oferecer. Ele começou a ver o mundo com novos olhos, apreciando as pequenas coisas que antes passavam despercebidas. Os momentos que ele compartilhava com Andresa se tornaram tesouros inestimáveis, e sua amizade se aprofundou a cada nova atividade que faziam juntos. Ele se sentia mais vivo do que nunca, e essa nova perspectiva estava mudando sua vida para sempre. Enquanto Ricardo se recuperava e explorava essas novas experiências, ele começou a entender uma lição valiosa. A verdadeira riqueza não está nas posses materiais, mas nas conexões que fazemos com as pessoas ao nosso redor. Ele percebeu que, embora tivesse dinheiro e sucesso, havia vivido uma vida vazia sem amizades verdadeiras e amor genuíno. As risadas que compartilhava com Andresa e os momentos simples de felicidade eram muito mais preciosos do que qualquer carro luxuoso ou festa extravagante. Essa nova compreensão transformou Ricardo de dentro para fora. Ele começou a valorizar as pessoas de sua vida de uma maneira que nunca havia feito antes. Cada sorriso, cada conversa, cada momento de carinho era como um tesouro. Ricardo decidiu que, ao invés de apenas buscar sucesso financeiro, ele se concentraria em cultivar relacionamentos significativos e ajudar os outros.
Ele estava finalmente pronto para construir uma vida rica em amor e amizade, deixando para trás a ideia de que o dinheiro poderia resolver tudo. A partir daquele momento, sua busca por riqueza seria diferente. Após refletir sobre sua vida e as experiências que passou, Ricardo finalmente entendeu que o dinheiro, por mais importante que fosse, não era a resposta para tudo. Ele havia experimentado a solidão e o vazio que a riqueza pode trazer, e agora estava claro que as verdadeiras chaves para a felicidade eram as conexões que se formavam entre as pessoas. Os laços que ele construiu com Andresa e sua família eram muito mais valiosos do que qualquer fortuna que ele pudesse ter acumulado. Com essa nova perspectiva, Ricardo começou a priorizar sua saúde e o bem-estar dos que amava. Ele decidiu que, em vez de correr atrás de mais riqueza, iria investir em seus relacionamentos e cuidar de si mesmo. O que realmente importava para ele agora era ter momentos significativos com as pessoas que se importavam, compartilhar experiências e criar memórias felizes. Ricardo se sentia renovado, pronto para viver uma vida que não girava apenas em torno de bens materiais, mas sim em torno de amor e conexões humanas verdadeiras. Depois que Ricardo saiu do hospital, ele e Andresa mantiveram contato, e a amizade deles floresceu. Eles começaram a se encontrar fora do ambiente hospitalar, aproveitando o tempo juntos em cafés e parques. Cada encontro era uma nova oportunidade para conhecer melhor um ao outro e compartilhar histórias que iam além da sala de hospital. Ricardo se sentia grato por ter uma amiga tão especial em sua vida, alguém que havia estado ao seu lado nos momentos mais difíceis. Conforme a amizade se aprofundava, eles descobriram interesses em comum, como música e cinema, e começaram a explorar essas paixões juntos. Andresa se tornou uma parte fundamental da vida de Ricardo, trazendo risadas e alegria a seus dias. Ele percebia que, com ela, podia ser ele mesmo, sem as máscaras que costumava usar em sua vida anterior. Essa conexão genuína o fazia sentir-se amado e valorizado, e, aos poucos, Ricardo percebeu que estava se apaixonando por Andresa. Essa nova fase em suas vidas prometia ser cheia de possibilidades emocionantes e experiências compartilhadas. Enquanto Ricardo se recuperava e voltava à sua rotina, ele começou a receber mensagens de antigos amigos que não via há muito tempo. Eles o convidavam para saídas e festas, e, a princípio, ele ficou animado. No entanto, logo percebeu que a maior parte deles estava mais interessada em suas conexões e no que ele poderia oferecer do que em realmente se preocupar com ele. Essa percepção o deixou triste, pois ele se lembrou de como essas relações eram superficiais e sem sentido. Com o coração mais forte e mais sábio, Ricardo decidiu que não queria mais estar cercado por pessoas que não valorizavam quem ele realmente era. Ele educadamente recusou os convites e optou por se afastar desses antigos conhecidos. Em vez disso, ele se concentrou em cultivar amizades autênticas e profundas, como a que tinha com Andresa. A nova vida de Ricardo era cheia de amor e conexões reais, e ele sabia que nunca mais voltaria ao mundo superficial que costumava habitar. Agora, ele estava pronto para abraçar um futuro cheio de significados e relacionamentos verdadeiros. Com o tempo, o vínculo entre Ricardo e Andresa se fortaleceu e evoluiu para algo ainda mais especial. Eles se apaixonaram. Juntos, decidiram dar um grande passo e se mudaram para uma cidade grande, cheia de oportunidades e aventuras. A nova vida trouxe muitos desafios, mas também trouxe a emoção de começar algo novo juntos. Eles exploravam cada canto da cidade, descobrindo restaurantes, parques e lugares incríveis para se divertir. Era como se o mundo estivesse aberto para eles, e cada dia era uma nova aventura. Inspirados pelo apoio mútuo e pelo amor que cultivaram, Ricardo e Andresa decidiram abrir uma empresa juntos. Usando suas experiências e habilidades, criaram um negócio que refletia seus valores e a missão de ajudar outras pessoas. O trabalho em equipe fortaleceu ainda mais a relação deles, e, juntos, eles construíram uma vida cheia de felicidade e realização. Agora, Ricardo não apenas tinha encontrado o amor verdadeiro, mas também descobriu o verdadeiro significado da vida: estar cercado de pessoas que amamos e construir sonhos juntos. Eles sabiam que, independentemente dos desafios que poderiam enfrentar, sempre teriam um ao outro, e isso era a verdadeira chave para a felicidade. Se gostou da história, se inscreva em nosso canal, curta o vídeo e deixe sua opinião nos comentários sobre essa história emocionante. Até a próxima!